permanecessem tanto tempo naquela dificuldade, permanecessem tanto tempo enfrentando lutas, ventos contrários, homens que já estavam cansados de ter trabalhado com aquela multidão o dia inteiro, homens que estavam abalados emocionalmente por conta da morte de João Batista, que foi decapitado pelo rei Herodes, um rei louco, para satisfazer os desejos de sua esposa, através da enteada da filha dela. Por que Jesus permitiu isso? E nós terminamos a mensagem dizendo que Jesus ele utilizou daquela tempestade de forma pedagógica para ensinar os discípulos a confiarem mais, a não desistirem, a, enfim, continuarem crendo que sob a palavra de Jesus eles chegariam ao outro lado. Mas agora eu queria focar com vocês um pouco no acontecimento que se dá quando Jesus encontra-se com os discípulos e quando ele lhes acalma o coração, dizendo: não temam, sou eu. Quando Jesus ele diz essas palavras, aí nós percebemos que um novo quadro se instaura. Preste atenção, os ventos continuavam contrários, o mar continuava revolto. O coração dos discípulos havia mudado, eles tiveram o seu coração acalentado por aquelas palavras de Jesus. Nós refletimos sobre isso na semana passada, dizendo que muitas vezes o Senhor Jesus, ele, ao invés de mudar o problema, ele muda o nosso coração, a nossa atitude em relação ao problema. Isso já tinha acontecido. E quando isso acontece, a gente observa no verso 28, uma reação de um deles, chamado Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando nós olhamos especificamente para esse momento, para esse recorte do texto, nós percebemos o quão pedagógica pode ser uma tempestade, uma adversidade em nossas vidas. E eu queria que você notasse a grande diferença entre os momentos que antecedem ali essas palavras de Pedro. Como é que os discípulos estavam? Apavorados, cansados, estavam cheios de medo. Mas agora o que a gente observa nas palavras de Pedro? A gente vê alguém querendo ter novas experiências. A gente vê alguém querendo superar os seus medos, superar as suas dificuldades.